A seguir, uma síntese da introdução da Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, narração Margarete Vital. A Bíblia é uma coleção de escritos antigos preciosa pela história antiga que contém e muito mais preciosa pelo seu valor religioso, reunido em etapas no Antigo Testamento durante 1000 anos precedentes ao nascimento de Jesus de Nazaré e 100 anos depois de sua morte, que é o Novo Testamento. Todos os cristãos do mundo reverenciam o livro santo, que é a palavra de Deus, que contém a revelação do amor de Deus por nós no céu. Os títulos Antigo e Novo Testamento, eles são usados pelos cristãos para distinguir duas etapas na história da revelação estabelecida por Deus entre ele e a humanidade. O mais antigo tratado foi feito por Deus através de Moisés, como as 12 tribos de Israel no Monte Sinai, Êxodo de 19 a 24, em que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó prometeu ser o patrão e protetor do povo de Israel, com a condição de que ele o servisse e adorasse como seu único Deus e fosse fiel à sua lei, contida em 4 livros do Pentateuco, de Êxodo até Deuteronômio. O Tratado de Moisés, no Antigo Testamento, ficou como fundamento da existência de Israel, narrando a fidelidade de Deus ao povo e como Israel respondeu a ela, fiel ou infielmente, e embora o Senhor castigasse o povo, no final não o abandonou. Se o povo quebrava o tratado, Deus o renovava com outro, que seria eterno. A figura do novo Davi está associada com o novo tratado ou testamento que foi estabelecido por Jesus de Nazaré e oferecido para toda a humanidade através da sua morte e da sua ressurreição na glória, com a condição de ter fé nele como Redentor enviado pelo Pai, que é o Senhor e Deus de Israel. Seu ministério na terra e a sua revelação são recolhidos pelos 4 evangelhos e os demais livros do Novo Testamento são testemunho da experiência e ensinamento daqueles cristãos que puseram sua fé nele como seu Salvador. Estes primeiros cristãos eram grupos de comunidades locais chamadas igrejas, que juntas formavam a igreja cristã e compartilham a mesma fé, sacramentos e tradição de pregações apostólicas, tendo como sua base comum o Antigo Testamento como escritos sagrados. Embora a Bíblia chegue até nós com uma longa história de 3.000 anos, ela não é somente uma composição humana, pois os homens que escreveram suas diferentes partes foram todos inspirados pelo Espírito de Deus, e a obra contém a mensagem e a revelação que Deus deseja que sejam pregadas a todos para sua instrução e sua salvação. Um pouco de história. Bíblia é a coleção de escritos inspirados pelo Espírito Santo que tem a Deus como seu autor principal. São Gregório Magno define-a como uma carta que o Senhor Onipotente, por sua bondade, dirigiu à sua criatura. Nosso Senhor Jesus Cristo é seu personagem central e aparece através de figuras e profecias no Antigo Testamento e como realidade histórica no Novo Testamento. Seu tema básico é remir o mundo por meio de seu Filho, através de uma só história, que são as relações entre Deus e seu povo. No Antigo Testamento, os israelitas, e no Novo, a Igreja ou o povo cristão. A existência de um só Deus, onipotente e misericordioso, de um amor incomensurável para com suas criaturas, cuja revelação de origem divina se amplia, cumpre e aperfeiçoa através dos séculos. Do século XIII a.C. até a invenção da imprensa no século XV depois de Cristo, os livros bíblicos foram transmitidos de geração em geração em cópias manuscritas confeccionadas sob os auspícios da sinagoga e mais tarde da Igreja Católica. Os manuscritos bíblicos mais antigos foram encontrados em 1947 numa caverna perto do Mar Morto e são chamados de manuscritos do Mar Morto
ou manuscritos de Qumran, nome do lugar que estavam. Alguns são do século II a.C. Até o século IV depois de Cristo, os textos sagrados eram copiados em papiros. A partir do século IV, o pergaminho, que é um preparado de peles de animais, começou a ser usado e os escritos a serem encadernados, pois até então eram enrolados, daí o nome volume. As 3 cópias mais famosas da Bíblia, que ainda hoje se conservam, foram escritas em grego e são o Código Vaticano, no século IV, que está na Biblioteca Vaticana, o Código Sinaítico, também no século IV, o Código Alexandrino, escrito no Egito, no século V, que está no Museu Britânico, em Londres. Do século XV em diante, a imprensa tomou o lugar dos manuscritos. A mais antiga tradução da Bíblia é a versão dos 70, ou Alexandrina, assim chamada porque teria sido feita simultaneamente por 72 sábios enviados especificamente da Palestina para Alexandria, no Egito. Outra tradução antiga muito importante é a latina, realizada quase inteiramente por São Jerônimo no século IV depois de Cristo e chamada Vulgata. O Concílio de Trento, em 1546, proclamou a versão latina oficial da Igreja. O primeiro livro que se imprimiu em todo o mundo era uma Bíblia, a de Gutenberg, em 1456.